E aí pessoal, eu sou o Fábio. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um tutorial da estratégia engolfos. Aqui a gente está na nossa página no Nutror, né? Aqui a gente tem toda a informação das estratégias, dos setups, as regras. Tem alguns tutoriais também sobre como automatizar o Signalling. E hoje a gente vai falar da estratégia de engolfos, né? Então aqui está o setup engolfos. E quais são as regras dele, né? Ele usa 4 médias exponenciais, a de 9 períodos, a de 17, a de 34 e a de 40. E as regras dele, né, para long, é com as médias exponenciais de 17, 34 e 40 subindo, a gente vai comprar no rompimento da máxima do engolfo de alta, né, quando formar um engolfo de alta. Eu já vou mostrar para vocês no gráfico o que é um engolfo de alta. Se o candle seguinte ao engolfo não romper a máxima, a gente vai descer a entrada para a máxima desse novo candle e assim por diante. A gente não vai descer essa entrada indefinidamente, né? Então a gente vai cancelar a entrada se não romper em 5 candles, ou se alguma das médias, né, da 17, 34 e 40 virar para baixo. Então isso significaria que o movimento perdeu força, então a gente não entra mais no trade. E para short é o contrário, né? Com as médias exponenciais de 17, 34 e 40 descendo, a gente vai vender no rompimento da mínima do engolfo de baixa. E se o candle seguinte não romper, a gente vai subir a entrada para a mínima do novo candle e assim por diante. E a mesma coisa, né? A gente vai cancelar essa entrada se não romper a mínima em 5 candles ou se alguma das médias anteriores virar para baixo, tá? Aqui eu recomendo o tempo gráfico diário, mas também funciona muito bem no 12 horas, algumas moedas no H4, aí fica a critério de vocês, beleza? É um setup seguidor de tendência, tá? Esse aqui não é de volatilidade. Bom, então aqui é a forma de operar, né, para long. A gente vai comprar no rompimento da máxima do candle de sinal, e se o candle não romper a máxima, a gente vai descer essa entrada para a máxima do candle seguinte ao sinal que não rompeu, né? Seguindo as regras que a gente comentou aqui em cima. O stop inicial vai ser na mínima do candle de sinal. E a gente vai atualizar esse stop para a mínima do candle que virar a EMA de 9 períodos para baixo. Beleza? Quando a gente estiver no trade e a EMA de 9 períodos virar para baixo, a gente atualiza o stop para a mínima dele. A gente vai atualizar o stop para a mínima também do candle de sinal de short, né? Então, caso alguma das médias lá, ou todas as médias na verdade, né, virar para baixo e aparecer um engolfo de baixa, a gente vai atualizar a mínima para esse sinal de short. Vai atualizar o stop, né, para esse sinal de short. A gente vai fazer parcial em 10% de lucro, então aqui a posição lá você pode medir, né, normalmente é 50%, mas se você quiser sair com mais ou com menos, fica a seu critério. E uma vez que a gente fizer a parcial, a gente vai subir o stop para o preço de entrada. Beleza? E uma vez realizada a parcial também, a gente vai começar a subir o stop para novos candles de sinal que aparecerem. Ou se a EMA 9 virar para baixo. Bom, basicamente essas são as regras. Para short é ao contrário, né? Então a gente vai vender no rompimento da mínima do candle de sinal. Se o seguinte candle não romper a mínima do candle de sinal, a gente vai subir essa entrada para a mínima do novo candle, né? Segundo as regras lá de cima que a gente já viu. O stop inicial vai ser na máxima do candle de sinal. A gente vai atualizar o stop para a máxima do candle que virar a EMA 9 para cima. A gente vai atualizar o stop para a máxima do candle de sinal long. A gente vai fazer parcial em 10% de lucro também. O tamanho da parcial você define, normalmente é 50%, né? E uma vez realizada a parcial, a gente atualiza o stop para o preço de entrada, beleza? E também, uma vez realizada a parcial, a gente vai começar a atualizar o stop para novos candles de sinal de venda e se a EMA 9 virar para cima. Então a parcial é possível operar sem parcial, né, caso você queira sair só nas atualizações de stop. E nesse caso, o stop ele vai se comportar da mesma forma como se houvesse parcial, né? Então aqui, por exemplo, uma vez realizada a parcial, o stop, atualizar o stop para o preço de entrada, né? Então se a gente já estiver trabalhando sem parcial, quando ele bater 10%, a gente não vai sair com metade da posição ou com 20%, com o que você definiu. Mas quando ele bater 10%, a gente vai atualizar o stop para a entrada, beleza? Então caso você mude lá 10% para 5%, quando ele bater 5%, ele atualiza o stop para o preço de entrada, beleza? Sem fazer parcial. Então é só isso que está explicando que o stop funciona igual nas duas ocasiões, beleza? E a posição, né? Essa parte é muito importante. A gente pode operar com uma posição fixa do capital, então, por exemplo, 10% do capital em cada trade, ou a gente pode operar com uma posição variável, mantendo o risco sobre o capital total fixo, né? Então, como aqui o nosso stop inicial ele é com base na mínima do candle de sinal,
o stop inicial ele vai ser variável, né? Então pode ter trade que o stop inicial vai ser 10%, pode ter trade que o stop inicial vai ser 5%. Então para a gente manter um risco fixo sobre o capital, o tamanho da posição vai variar. Então em vez da gente entrar com 10% da banca em todo trade, a gente varia o tamanho da posição de acordo com o tamanho do stop, para que o risco sobre o seu capital seja sempre fixo, né? Então, por exemplo, 1%, todo trade você vai estar arriscando 1% do seu capital. Ou todo trade você vai estar arriscando 2% ou 0,5%. Então aí fica a critério de cada um, beleza? Eu prefiro sempre usar essa posição variável, porque para mim o resultado fica muito melhor, né? O resultado fica bem melhor usando essa posição variável, que é uma espécie de gestão de risco já incluída na sua estratégia. E aqui, né, a recomendação é testar long e short de forma independente para não gerar conflito no setup, né? Que às vezes ele pode já dar conflito ali, porque uma regra vai sobrepor a outra, então ele pode gerar algum tipo de conflito ali, beleza? Então vou mostrar para vocês no gráfico aqui as configurações, primeiras configurações dela, né? Aqui essa informação alerta, essa aqui é a informação que você vai usar para ativar o bot Signale, tá? Se você não quiser usar o bot Signale, quiser só usar a estratégia para fazer backtest ou para mandar alerta para o Telegram, aqui você não precisa fazer nada, você só precisaria mudar aqui, tipo de alerta, Signale ou Telegram. Então você muda aqui para Telegram, aí a mensagem que ele vai mandar vai ser a mensagem para o Telegram, né, que é a mensagem que tem o texto lá, preço de compra, preço de stop, preço de alvo, tamanho da posição em porcentagem. Então ele sai de um jeito fácil para a gente ler, tá? Se você deixar aqui Signale, ele vai sair um código na mensagem, que é o código que o Signale entende para entrar no trade, tá? Então essa aqui o Key Signale é só no caso de você querer operar o Signale, e caso você queira só Telegram, aqui você não precisa colocar nada e você coloca aqui Telegram, beleza? Bom, então aqui o tipo de entrada, né? Se você quer entrada long ou entrada short, né? Aqui sempre, se você colocar os dois ele vai funcionar, mas pode ser que gere algum tipo de conflito, então eu sempre testo independente, beleza? Com relação ao lucro parcial, né? Aqui você pode ativar lucro parcial, então se você deixar aqui com um check, ele vai realizar lucro parcial, e se você tirar o check, ele não vai realizar mais lucro parcial, beleza? Então eu vou ativar aqui para a gente fazer lucro parcial. Aqui o tamanho do lucro parcial, né, ele está em 10%, a gente pode colocar 5%, por exemplo, pode colocar 20%. Eu vou deixar aqui com 10%. A venda parcial em tantos por cento da posição, né? Então você entrou no trade com 10 bitcoins, por exemplo, ou 10, aqui está em dólar, né? Você entrou com 100 dólares na posição, então aqui se você deixar 50%, ele vai realizar metade da sua posição, né? Ele vai vender 50 dólares quando bater 10% de lucro. Beleza? Aqui também você pode mudar para 10%, você pode mudar para 90%, fica a critério de cada um e de acordo com o que vocês virem ali no resultado do backtest, o que fica melhor para vocês, beleza? Aqui o tamanho da posição, né? Então aqui a gente está ativado o tamanho da posição variável, e se a gente deixar aqui ativado, a caixinha que importa vai ser a primeira. Por quê? Porque ele vai medir o risco máximo por trade, né? Então aqui a gente está arriscando 1% do capital total em cada trade, se a gente deixar essa caixinha ativada. E se a gente deixar ela ativada, esse tamanho da posição fixa não vai importar. A gente pode colocar qualquer coisa aqui que não vai mudar nada, tá? Agora, se a gente tirar esse checkbox aqui, significa que a gente vai entrar no trade com 10% da nossa banca em todo o trade, tá? Então a gente começou o backtest com 1.000 dólares, no primeiro trade a gente vai entrar com 10% disso, 100 dólares. Vamos supor que no segundo trade o nosso capital já é de 2.000 dólares, então a gente vai entrar com 200 dólares, beleza? Então aqui é uma posição fixa com relação ao capital total, e aqui, se ele deixar ativado, vai ser uma posição fixa, vai ser uma posição variável para manter o risco sobre o capital total em 1%, beleza? E agora aqui o período do backtest, né? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para você filtrar pelo tempo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que em 2017, por exemplo, as altcoins e o Bitcoin teve uma alta surpreendente, né? Gigantesca, que pode afetar os resultados do seu backtest. Então eu sempre inicio o backtest em 2018, para a gente ignorar esse período de alta absurda, para não influenciar nos nossos resultados, tá? E o período final é muito importante para a gente fazer a análise dos resultados, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou testar aqui de 2018 até hoje, né? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Então, aqui 6 de fevereiro de 2021.
a gente está testando do dia 1º de janeiro de 2018 até hoje, né? 6 de fevereiro de 2021. Mas vamos supor, e aqui tem os resultados, né? 84% de lucro, 40% de acerto, 6% de drawdown, etc. Mas agora vamos supor que eu quero testar até julho de 2020, 1 de julho de 2020, seria o meu backtest, né? Então eu acumulo os resultados, né? Ele teria 33% de lucro, 37% de acerto, 6% de drawdown. E aí eu quero simular que de julho de 2020 até hoje eu operei o setup de verdade, né? Eu operei na prática. Então eu poderia ver esse resultado, simular esse resultado desses 6 meses operando na prática. Então eu coloco aqui 2020, julho, e aqui eu coloco 2021, fevereiro, 6. Então eu pego o resultado desses 6 meses, ó, eu teria tido 19% de lucro, 50% de acerto e 3% de drawdown. Então eu comparo, né? Eu fiz o backtest de 2018 até a metade de 2020, são 2 anos e meio, e depois eu peguei 6 meses de como eu tivesse operado na prática para ver o que acontece, para ver o que teria acontecido. E eu vejo aqui que os resultados foram até melhores do que o resultado do backtest, né? Para esse caso aqui. Então, para isso que serve esse filtro no tempo, tá? Para a gente fazer esse tipo de teste. Beleza? Aqui em propriedades, o capital inicial, né? Isso aqui não importa muito, mas é bom deixar aqui 10 mil dólares ou 1.000 dólares pelo menos, para ele não ficar com nenhuma posição muito pequena. Esse order size, ele não vai fazer diferença, tá? Porque o valor que a gente colocar aqui não vai mudar nada. Tá? O valor que a gente colocar aqui não muda nada. O que vai mudar é o valor que a gente colocar aqui no determinar tipo de posição, né? Se a gente tirar o checkbox, seria esse valor aqui, tá? Ativou o checkbox, não vai mudar nada. Então, esse valor aqui, order size, não vai mudar nada nessa estratégia, beleza? Aqui a comissão, né? É bom deixar sempre a comissão da Binance para a gente ter um valor real do que está acontecendo. E aqui, recalculate, né? Isso aqui é muito importante, tá? Essa estratégia de engolfo, por exemplo, ela faz parcial em 10%. Então vamos supor que ela entrou no trade e no mesmo candle que ela entrou no trade, ela fez parcial. Se a gente deixar isso aqui todo desativado, ela não vai fazer a parcial no mesmo candle que entrou. Então é importante a gente colocar aqui after order is filled. Então ele está falando aqui que ele vai recalcular a estratégia toda vez que executar uma ordem. Então isso é importante porque se o candle entrar no trade e no mesmo candle ele fizer parcial e no mesmo candle ele recuar e pegar stop, a estratégia já recalculou tudo enquanto as ordens iam sendo preenchidas, de forma que ela consegue executar a ordem de parcial, consegue executar a ordem de stop, tudo no mesmo candle. Então é importante a gente deixar essa primeira caixinha aqui ativada, beleza? E aqui estilo, aqui não precisa fazer nada, né? Só se você quiser ver as médias do setup e tal, eu deixo assim para não poluir muito, tá certo? Agora vamos ver no gráfico essa estratégia funcionando, né? Ó, esse aqui é um engolfo de alta, tá vendo? Esse candle verde aqui que pintou de verde. Ele é um candle de sinal de compra e ele é um engolfo de alta. Por quê? Porque o candle verde aqui, ele englobou todo o candle vermelho anterior. Então o candle anterior era de queda, era vermelho, e o corpo do candle seguinte, ele englobou todo o corpo do candle anterior. Então essa é a característica de um engolfo, tá? Ele abre no fechamento do candle anterior e fecha muito acima da abertura do candle anterior. Então essas são as regras para o engolfo de alta. Tá? E aqui a gente está vendo a média de 9 períodos, e o setup tem todas as outras médias que eu não estou mostrando aqui para não poluir tanto. E aqui ele fez parcial em 10%, e seguiu no trade e saiu aqui porque ele atualizou. Né? Aqui teve outro sinal de compra, ele atualizou o stop para a mínima, e saiu aqui nesse candle aqui. Beleza? Então esse é o funcionamento da estratégia. Aqui você pode ver que ele entra com duas ordens, tá vendo? Ó? Essa entrada aqui ele entra com compra parcial e compra stop, porque para ele conseguir fazer a parcial, né? Então na parcial ele executa a compra parcial, sai em 10%, e na stop ele executou a compra stop, ele saiu dela aqui, beleza? Então basicamente esse é o funcionamento dessa estratégia de engolfos. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreve aí nos comentários, aqui no Tror tem aqui embaixo uma seção de comentários, então pode escrever aí, que eu vou estar olhando, vou estar respondendo, e é bom deixar aí porque fica de histórico, né, para o pessoal que de repente tem a mesma dúvida, já fica um histórico ali de dúvidas e soluções. Beleza, pessoal? E espero que esse vídeo tenha ficado claro, que tenha dado para entender legal as regras do engolfo, e a gente se vê na próxima.